Todos reunidos no mesmo lugar. Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vinda a mais uma leitura. Seja bem-vinda neste dia ao capítulo de número 18. Paulo agora chega à cidade grega, né? A cidade de Coríntios. Quem já fez conosco o plano de leitura referente às cartas de Paulo à igreja de Coríntios, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios, já sabe um pouquinho a respeito desse capítulo, porque nós já falamos sobre ele quando nós lemos as cartas de Paulo à igreja de Coríntios. Mas hoje nós vamos fazer a leitura dele na íntegra, do capítulo de número 18, né? Completinho. Paulo então chega a esta capital política, a cidade de Corinto, e ela é mais, né? Nós já vimos isso, mas eu vou reforçar. Corinto é uma cidade, um centro, né? De adoração pagã, um lugar onde adoram a deusa Afrodite, que é a deusa da fertilidade. Por isso é um centro considerada, né, uma cidade de reputação imoral, né? Onde a gente vê muitas práticas, onde era visto, né, muitas práticas de imoralidade sexual, né? As pessoas, elas ofereciam seus próprios corpos em adoração aos seus deuses. Lá também nós vamos, nessa cidade, nós vamos encontrar também, aqui nessa leitura, nós vamos entender que ela era um centro de adoração pagã, né? Que Corinto era o resultado de uma adoração que não era uma adoração em fidelidade ao Deus dos exércitos, né? Ao nosso grande Deus, mas um centro de adoração, de muita idolatria, né? Também tinha na cidade de Corinto o maior templo do deus Apolo, que era o deus da beleza, né? Então, por isso que ela era uma cidade cheia de sabedoria humana, né? Uma cidade onde as pessoas confiavam no seu próprio eu, né? E então Paulo chega a esta cidade. Ao entrar nessa cidade, ele, como em todas que nós vimos aqui, a sua primeira atitude é procurar uma sinagoga, né? É se juntar aos judeus da cidade, é se juntar aos judeus convertidos, né? Mas em Corinto há uma dificuldade dele ter esse relacionamento, então ele vai decidir, né? Manter a sua pregação direcionada aos gentios daquela cidade, aos gregos, né? Nós vamos fazer a leitura então aqui de alguns versículos e vamos ver que nesta cidade Paulo vai encontrar um casal, né? Que está ali a negócios, que está ali para montar um negócio, mas Deus vai juntar propósitos, né? Deus vai juntar, ele não junta pessoas, ele junta propósitos. Então aqui Paulo, ele vai conhecer Priscila e Áquila, né? Priscila e seu esposo Áquila, e os propósitos vão ser unidos, e o Senhor, ele vai fazer algo através da vida deste casal e da vida de Paulo nesta cidade. Versículo de número 2 diz assim: em Coríntio, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava converter tanto judeus como gentios. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Versículo 6. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó das roupas e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios. Então é isso que eu tinha dito. Todo jovem, né, ele era instruído em um ofício, ele tinha que ter uma profissão. Paulo, ele foi instruído, né,
a ser fazedor de tendas. Ele tinha essa profissão. Então, Priscila e Áquila, esse casal, eles também eram fazedores de tendas. Então, por isso, eu digo que Deus uniu propósitos. Paulo, ele conhece Priscila e Áquila, né? E ele vai morar com eles, trabalhar com eles durante a semana e fazer a pregação do evangelho, né? A mensagem de Cristo, levar a mensagem de Cristo aos sábados, quando as escrituras são lidas nas sinagogas, né? Mas Paulo fazendo isso, Lucas escreve aqui que ele, não tendo muito aprovação dos judeus, né? Ele vai sacudir as suas vestes, como nós já comentamos que isso era um costume dos judeus em relação a considerar, né, aquilo que está sendo feito aquele lugar um lugar imundo, né? Que não recebeu aquilo que ele estava dizendo, então ele vai sacudir o pó das suas roupas e vai se voltar agora, então, a pregação ao povo gentil daquela cidade, né? E então ele vai sair dali daquele lugar e, com certeza, algo que acontece conosco nos dias de hoje foi algo que mexeu, né, com o coração, com os sentimentos de Paulo. Diante de tudo que ele tinha passado, diante de todos os sofrimentos que Paulo ele havia enfrentado, há no coração dele algo, uma dúvida, quem sabe, né? Quem sabe como estava o coração dele depois de tudo que passou e diante da recusa dos próprios judeus de ouvi-lo e de apoiá-lo nessa mensagem. Então, Lucas escreve no versículo de número 9, versículo de número 9, que Deus ele vai o encorajar. Paulo vai receber do Senhor, né, uma mensagem de encorajamento para que ele não duvide do ministério que Deus confiou em suas mãos. Quantas vezes, né, essas dúvidas chegam até o nosso coração e nós também duvidamos do nosso ministério, do nosso chamado, por conta, às vezes, das recusas, por conta, muitas vezes, do desprezo que enfrentamos, das decepções que passamos. Mas isso também aconteceu com Paulo, então Deus vai trazer a Paulo uma palavra de encorajamento. E nós vamos ler ali no versículo de número 9, que Deus fala o seguinte para Paulo: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então, diante do que ele viveu na sinagoga, né, e ele diz que ele não vai direcionar mais a mensagem dele aos judeus, mas agora aos gentios, e diante disso que acontece, Deus vai encorajar ele, não tenha medo. Você foi, às vezes, rejeitado, você se sentiu rejeitado diante dos judeus, mas eu digo para você, não para de falar, não se cale, não tenha medo, porque eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Com certeza essa palavra encheu, né, o coração de Paulo, reforçou, né, a sua fé, restaurou a sua esperança e o animou para continuar o seu ministério. É isso que ele vai fazer. Uma vez mais, os judeus eles vão se levantar contra os ensinos de Paulo. Uma vez mais, nessa cidade, ele vai viver, né, um momento de perseguição, um momento de acusação. Só que dessa vez ele não vai precisar se defender, não vai precisar discursar. Porque quando ele se levanta para se defender, né, quando ele se levanta para manifestar um discurso em sua defesa, Deus é aquele que já providenciou a defesa, né? Deus é aquele que já entrou com providência na vida dele. E então, Galho, governador da Acaia, ele vai se levantar contra Paulo diante do governador para levar Paulo a ser julgado. O versículo de número 14 vai dizer que assim que Paulo se levanta para fazer sua defesa, Galho se voltou aos acusadores e disse o seguinte a eles: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso.
Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Eu me recuso a julgar essas coisas. Essa foi a palavra do governador. Então, Deus entra com providência, Deus é aquele que defende, né? Usando o governador, ele vai defender a vida de Paulo diante dos judeus e Paulo não vai precisar desta vez discursar, se defender sua mensagem, defender o seu ensino, porque Deus é quem faz isso nesse momento. Então, Deus provando aqui que aquilo que ele falou, ele vai cumprir, né? Não tenha medo, apenas fale, porque eu sou contigo e ninguém vai fazer mal, ninguém vai te atacar. É Deus cumprindo a palavra que foi dita, né? A palavra de ânimo dita a Paulo. Depois disso, então, Lucas escreve que Paulo permanece na cidade de Coríntios e nós vimos, né? Já falamos sobre isso, o tempo de permanência em Coríntios de Paulo. Nessa primeira vez foi 1 ano e meio que ele permaneceu ali, fazendo discípulos, pregando, levando a mensagem do Senhor Jesus. Paulo ele vai permanecer esse tempo, né, de 1 ano e meio, 18 meses em algumas traduções, na cidade de Coríntios. Então, depois disso ele se despede e vai para a Cencreia, versículo de número 18, que diz que aonde ele raspou a sua cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Esse costume judaico era o voto de Narizeu, mencionado lá no livro de Números, capítulo de número 6, que vai descrever o que é esse voto. Esse voto é a abstenção que uma pessoa tem de algumas coisas, né? Vinho, bebidas fortes e de não cortar o seu cabelo. Então, lá em Números, capítulo de número 6, vai descrever o que é esse voto, né? Como fazer esse voto de Narizeu. Então, era um costume judaico, né? Um costume mantido entre os judeus. E Paulo, então, ele está fazendo esse voto e cumprido esses dias, né? De voto, cumprido esses dias em que Paulo fez esse voto de não cortar o seu cabelo. Nesse dia que esse voto é terminado, né? Um momento de... Quem sabe Paulo está fazendo um voto de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor livrou a vida dele, né? Então Paulo agora cumpre esse voto e no dia em que ele cumpre, ele vai então raspar sua cabeça e se direcionar a Jerusalém para entregar o seu voto, né? Entregar como um sacrifício, né? Como gratidão a tudo que o Senhor tem feito a ele. Então, o versículo vai continuar dizendo que ele vai se despedir dos irmãos, né? E ir para Cencreia, raspou a cabeça e aí ele vai pegar um navio para a Síria, levando com ele o casal, né? Que o hospedou ali na cidade de Corinto, vai levar com ele para a Síria. Quando eles chegam ao porto de Éfeso, onde Paulo deixa eles, então Paulo vai com eles. Quando eles chegam no porto de Éfeso, Priscila e Áquila ficam na cidade de Éfeso e Paulo ele vai à sinagoga mais uma vez, né? Vai manter o seu costume de se achegar às sinagogas para pregar a palavra. Eles vão pedir para que Paulo fique ali em Éfeso, mas ele vai se recusar, ele vai se despedir e vai dizer: eu volto quando Deus quiser. E depois disso ele vai ir para Cesareia, e de Cesareia vai subir para Jerusalém, onde ele vai cumprir ali o seu voto, né? Onde ele vai entregar ao Senhor o término, né? Vai fazer ali o seu sacrifício de gratidão ao Senhor. E então ele vai voltar para a igreja de Antioquia. Depois de cumprir o seu voto em Jerusalém, ele volta para a igreja que o enviou nessa missão. Quando ele chega em Antioquia, então nós vimos Paulo finalizando a sua segunda viagem missionária, né? Então a igreja de Corinto, ela foi construída, né, durante essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele vai chegar então a Antioquia, que é a igreja onde ele é líder, né? Onde ele pastoreia, é a igreja que envia ele para a missão e é a igreja que recebe ele quando ele encerra essa missão, né? Ele encerra aqui
quando ele chega em Antioquia, na igreja de Antioquia, ele chega encerrando a segunda viagem missionária dele. E então nós vamos ver agora, na continuação desse capítulo, o versículo de número 23, que vai dizer que ele fica por algum tempo ali na igreja de Antioquia, na sua igreja, né? Ele precisa ficar algum tempo ali com os seus discípulos, com os seus filhos na fé, ele fica algum tempo e depois ele vai partir. Já no versículo 20, ele encerra a segunda viagem missionária no versículo 22 e inicia a terceira viagem missionária no versículo 23, aonde ele parte para a Galácia e para a Frígia. Ele começa então agora a visitar os irmãos, ele começa agora, ele inicia a terceira viagem missionária dele. E então ele vai começar, né, a fortalecer novamente, a começar suas pregações novamente. Daqui para frente nós vamos ver, né, as experiências dele na terceira viagem missionária. Mas no versículo de número 24, Lucas volta um pouquinho na história, dizendo que quando eles chegaram em Éfeso, né, quando eles chegaram na cidade de Éfeso, esse versículo 24, ele está anterior, que Lucas faz uma pausa aqui. Isso não acontece depois que ele foi para Antioquia, isso vai acontecer antes, quando eles chegaram na cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso foi a cidade aonde Paulo, ele manteve-se mais tempo ali, quase 3 anos. Paulo, ele permanece na cidade de Éfeso. E então Lucas escreve que quando eles estavam em Éfeso, eles conhecem um homem, né? Eles conhecem um servo do Senhor, um judeu chamado Apolo. E quando eles estão ali na cidade de Éfeso, eles conhecem esse homem, um judeu convertido, que prega a palavra do Senhor. E me chama a atenção as qualificações de Apolo, porque Lucas escreve que ele era um orador, versículo 24, um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras, que tinha sido instruído no caminho do Senhor. Ele ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, e embora ele só conhecesse o batismo de João. O que Lucas quer descrever aqui é que até aqui Apolo pregava com muita eloquência, ele demonstrava conhecimento das Escrituras, ele discorria, né? Ele ensinava através dos escritos do Antigo Testamento, né? Só que ele só conhecia o batismo de João. O batismo de João era o batismo de arrependimento. Ele não conhecia as obras do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus já tinha vindo e já tinha passado pelo sofrimento da cruz, já tinha ressuscitado e já tinha sido levantado aos céus, né? Essa parte da obra do Senhor, Apolo não conhecia. Então o que ele pregava era o arrependimento e a espera, né? Ele pregava a respeito de Jesus Cristo, mas como o Messias esperado. Ele cria, né? Mas ele não sabia ainda, ele não conhecia as obras que Jesus já tinha feito aqui na terra. Quem vai levar a ele esse conhecimento, quem vai explicar a Apolo as obras do Senhor Jesus que já foram realizadas, né? E esse novo evangelho, o evangelho da graça, então Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila é quem vão trazer a ele esse conhecimento. Versículo 26 vai dizer: quando o ouviram falar tão corajosamente, né? Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, quando Priscila e Áquila observam Apolo pregando com tanta sabedoria e conhecimento, discorrendo, né, e falando acerca das Escrituras com tanta sabedoria, né, com palavras de sabedoria, eles vão chamar ele num cantinho, chamar ele de lado e vão dizer: olha, o que você tem dito é verdade, sim, mas nós temos que revelar, né, o que nos foi revelado através de Jesus Cristo. Ele é o Messias, sim, mas não mais esperado, porque ele já veio, né? Ele já concluiu a sua obra, foi crucificado e Deus o exaltou, ressuscitando no terceiro dia. Então eles vão levar essa mensagem, né, essas boas novas a Apolo, e a partir daí, então,
a chama de Apolo, ela cresce, né? E ele vai ter um desejo de percorrer cidades e os irmãos vão o incentivar. E aí eles escreveram uma carta aos discípulos de lá pedindo que recebam Apolo, né? Na cidade de Acaia, então eles vão recomendar esse homem, né? Esse judeu, esse homem tão eloquente, esse obreiro, eles vão recomendar ele para que as igrejas o recebam, né? Pois ele prega com graça, ele prega com sabedoria, então ele tem alcançado muitas vidas através da sua palavra. Lucas encerra no versículo de número 28, dizendo que ao chegar lá, foi de grande ajuda aqueles que pela graça haviam crido. Quando Apolo chega lá, recomendado, né? Eles o recebem, né? Com grande valia, o recebem na igreja, pois em debates públicos ele refutava os judeus com fortes argumentos, usando as escrituras, demonstrando-lhes que Jesus é o Cristo, porque agora ele já tem conhecimento das obras do Senhor, e então agora eles vão observar, né, a sabedoria deste homem de Deus, pregando e falando a respeito do Cristo, né, ressurreto, aquele que já ressuscitou. Que esta sabedoria, né, que esta eloquência, que ela permaneça sobre os nossos corações nesses dias, né? Que não só nesse tempo existam homens tão sábios e tão conhecedores das Escrituras, mas que Deus possa contar conosco ainda nesse tempo como uma igreja que conhece aquilo que fala. É esse o nosso propósito com esse plano de leitura, né? Crescer na graça do Senhor, mas no conhecimento da sua palavra, e que nós possamos buscar no Senhor conhecimento para ensinar com sabedoria, para exortar com amor e para nos manter firmes no propósito qual o Senhor nos chamou. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.